o Mahabharata. De Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 2. Digvijaya Parva. Capítulo 25. Os Pandavas partem para subjugar o mundo, norte, sul, leste e oeste. Vaisampayana disse: Arjuna, tendo obtido aquele melhor dos arcos e aquele par de aljavas inesgotáveis e aquele carro e mastro de bandeira, como também aquela casa de reuniões, dirigindo-se a Yudhishthira, disse: arco, armas, grande energia, aliados, território, fama, exército, esses, ó rei, de aquisição difícil embora desejáveis, foram todos obtidos por mim. Eu penso, portanto, que o que deve ser feito agora é aumentar a nossa tesouraria. Eu desejo, o melhor dos monarcas, fazer os reis da terra pagarem tributos a nós. Eu desejo partir, em um momento auspicioso de um dia sagrado da lua sob uma constelação favorável, para a conquista da direção que é presidida pelo Senhor dos Tesouros, o Norte. Vaisampayana continuou: o rei Yudhishthira o justo, ouvindo essas palavras de Dhananjaya, respondeu a ele em um tom grave e sereno, dizendo: ó touro da raça Bharata, parte, tendo feito Brahmanes santos proferirem bênçãos sobre ti, para mergulhar teus inimigos em tristeza e para encher teus amigos de alegria. A vitória, ó filho de Prita, certamente será tua, e tu sem dúvida terás os teus desejos realizados. Assim abordado, Arjuna, cercado por uma grande hoste, partiu naquele carro celeste, de realizações extraordinárias que ele tinha obtido de Agni. E Bhimazena também, e aqueles touros entre homens, os gêmeos, dispensados com afeto por Yudhishthira, o justo, partiram, cada um na liderança de um grande exército. E Arjuna, o filho do castigador de Paka, então o subjugou àquela direção que era presidida pelo Senhor dos Tesouros, o Norte. E Bhimazena dominou pela força o leste e Sahadeva o sul, e Nakula, ó rei, conhecedor de todas as armas, conquistou o oeste. Desse modo, enquanto seus irmãos estavam assim empenhados, o nobre rei Yudhishthira o justo permaneceu em Kandavaprastha, desfrutando de grande riqueza no meio de amigos e parentes. Bhagadatta, sabendo disso, disse: ó tu que tens Kunti como tua mãe, como tu és para mim, assim também é Yudhishthira. Eu farei tudo isso. Dize-me o que mais eu posso fazer por ti. Capítulo 26. Arjuna vai para o norte. Vaisampayana continuou: assim tratado, Dhananjaya respondeu a Bhagadatta, dizendo: se tu me deres tua promessa de fazê-lo, tu terás feito tudo o que eu desejo. E, tendo assim subjugado o rei de Pragjyotisha, Dhananjaya de braços longos, o filho de Kunti, então marchou em direção ao norte, a direção presidida pelo Senhor dos Tesouros. Aquele touro entre homens, aquele filho de Kunti, então conquistou as regiões montanhosas e seus arredores, como também as regiões íngremes. E tendo conquistado todas as montanhas e os reis que lá reinavam, e trazendo-os sob o seu domínio, ele exigiu impostos de todos. E ganhando o afeto daqueles reis e se unindo a eles, ele em seguida marchou, ó rei, contra Vrianta, o rei de Uluka, fazendo essa terra tremer com o som dos seus tambores, o estrépito das rodas da sua carruagem, e o rugido dos elefantes em seu séquito. Vrianta, no entanto, saindo rapidamente de sua cidade, seguido por seu exército que consistia em 4 tipos de tropas, lutou com Falguna, Arjuna. E a luta que ocorreu entre Vrianta e Dhananjaya foi terrível. E aconteceu que Vrianta não pôde suportar a bravura do filho de Pandu. Então aquele rei invencível da região montanhosa, considerando o filho de Kunti irresistível, se aproximou dele com toda a sua riqueza. Arjuna obteve o reino de Vrianta, mas tendo feito as pazes com ele marchou, acompanhado por aquele rei, contra Senavindu, a quem ele logo expulsou de seu reino. Depois disso ele subjugou Modapura, Vamadeva, Sudaman, Susankula, os Ulukas do norte, e os reis daqueles países e povos. Em seguida, por ordem de Yudhishthira, o monarca, Arjuna não se moveu da cidade de Senavindu, mas enviou somente as suas tropas e dominou aqueles 5 países e povos.
Pois Arjuna, tendo chegado a Devaprasta, a cidade de Senavidu, hospedou-se lá com seu exército composto de 4 tipos de tropas. De lá, cercado pelos reis e povos que tinha subjugado, o herói marchou contra o rei Visvagasva, aquele touro da raça Poru. Tendo vencido em batalha os montanheses valentes, que eram todos grandes guerreiros, o filho de Pandu, ó rei, então ocupou com a ajuda de suas tropas a cidade protegida pelo rei Puru. Tendo vencido em batalha o rei Puru, como também as tribos de ladrões das montanhas, o filho de Pandu trouxe sob o seu domínio as 7 tribos chamadas Utsava Sanketa. Aquele touro da raça Kshatriya então derrotou os corajosos Kshatriyas de Kashmira e também o rei Loita junto com seus 10 chefes menores. Então os Trikartas, os Daravas, os Kokonadas, e vários outros Kshatriyas, ó rei, avançaram contra o filho de Pandu. Aquele príncipe da linhagem Kuru então tomou a cidade encantadora de Avisadi, e então o subjugou o Roshamana que governava em Uraga. Então o filho de Indra, Arjuna, usando seu poder, pressionou a cidade encantadora de Singapura que era bem protegida com várias armas. Então Arjuna, aquele touro entre os filhos de Pandu, na liderança de todas as suas tropas, atacou ferozmente as regiões chamadas Suma e Sumala. Então o filho de Indra, dotado de grande coragem, depois de pressioná-los com grande força, trouxe os Valikas, sempre difíceis de serem vencidos, sob o seu domínio. Então Falguna, o filho de Pandu, levando consigo uma força militar seleta, derrotou os Daradas junto com os Cambojas. Então o nobre filho de Indra venceu as tribos de ladrões que moravam na fronteira nordeste e também aquelas que moravam nas florestas. E, ó grande rei, o filho de Indra também subjugou as tribos aliadas dos Loas, os Cambojas do leste, e os Rishikas do norte. E a batalha com os Rishikas foi violenta ao extremo. De fato, a batalha que ocorreu entre eles e o filho de Prita foi semelhante àquela entre os deuses e os Asuras na qual Taraka, a mulher de Vrihaspati, tornou-se a causa de tantos massacres. E derrotando, ó rei, os Rishikas no campo de batalha, Arjuna tomou deles como tributo 8 cavalos que eram da cor do peito do papagaio, como também outros cavalos das cores do pavão, nascidos no norte e em outras regiões e dotados de grande velocidade. Finalmente tendo conquistado todas as montanhas Himalaia e Nishkuta, aquele touro entre homens, chegando às montanhas brancas, montou acampamento em seu leito. Capítulo 27. Arjuna. Vaisampayana disse, aquele heróico e principal dos Pandavas dotado de grande energia, cruzando as montanhas brancas, subjugou o país dos Limpurshas governado por Durmaputra, depois de um conflito envolvendo um grande massacre de Kshatriyas, e de ter tomado a região sob o seu domínio completo, tendo subjugado aquele país, o filho de Indra, Arjuna, com a mente controlada, marchou na liderança de suas tropas para o país chamado Arataka, governado pelos Gwarkas. Subjugando-os por uma política de conciliação, o príncipe Kuru contemplou, naquela região, aqueles lagos excelentes chamados Manasa e vários outros lagos e tanques sagrados para os rishis. E o nobre príncipe, tendo chegado ao lago Manasa, conquistou as regiões governadas pelos Gandharvas que se situavam ao redor dos territórios Arataka. Lá o conquistador pegou, como tributo do país, numerosos cavalos excelentes chamados Titiri, Kalmasha, Manduka. Finalmente o filho do matador de Paka, ao chegar ao campo de Arrivacha do norte desejou conquistá-lo. Então os certos guardas da fronteira, de corpos enormes e dotados de grande força e energia, foram a ele com corações valentes, e disseram, ó filho de Prita, este país nunca poderá ser conquistado por ti. Se tu procuras o teu bem, retorna daqui. Aquele que entra nessa região, se for humano, perece com certeza. Nós estamos satisfeitos contigo, ó herói, as tuas conquistas foram suficientes. Nem há nada para ser visto aqui, ó Arjuna, que possa ser conquistado por ti. Os Kurus do norte vivem aqui. Não pode haver guerra aqui. Mesmo se tu entrares, tu não poderás ver nada, pois com olhos humanos nada pode ser visto aqui.
Se, no entanto, tu procuras alguma coisa mais, ó Bharata, ó tigre entre homens, dize-nos para que nós possamos cumprir a tua ordem. Assim abordado por eles, Arjuna sorrindo dirigiu-se a eles, dizendo, eu desejo a aquisição da dignidade imperial por Yudhishthira o justo, de grande inteligência. Se a sua terra está fechada contra os seres humanos eu não entrarei nela. Que algo seja pago a Yudhishthira por vocês como tributo. Ouvindo essas palavras de Arjuna, eles deram como a ele como tributo muitos tecidos e ornamentos de fabricação celeste, sedas de textura celeste e peles de origem celeste. Foi assim que aquele tigre entre homens subjugou os países que se situavam ao norte, tendo lutado inúmeras batalhas com kshatriyas e tribos de ladrões. E tendo vencido os principais e trazendo-os sob o seu domínio, ele exigiu deles muita riqueza, várias joias e pedras preciosas, os cavalos das espécies chamadas Titiri e Kalmasha, como também aqueles da cor das asas do papagaio e aqueles que eram como os pavões em cor e todos dotados da velocidade do vento. E circundado, ó rei, por um grande exército composto das 4 espécies de forças, o herói voltou para a cidade excelente de Sakraprasta. E Partha ofereceu toda aquela riqueza, junto com os animais que tinha trazido, para Yudhishthira o justo. E, mandado pelo monarca, o herói se retirou para um aposento do palácio para descansar. Capítulo 28. Bhima vai para o leste. Vaisampayana disse, enquanto isso, Bhimazena, também dotado de grande energia, tendo obtido a concordância de Yudhishthira o justo, marchou em direção ao leste. E o tigre entre os Bharatas, possuidor de grande coragem e sempre aumentando as tristezas de seus inimigos, estava acompanhado por uma hoste poderosa com total complemento de elefantes e cavalos e carros, bem armada e capaz de esmagar todos os reinos hostis. Aquele tigre entre homens, o filho de Pandu, indo primeiro ao grande país dos Panchalas, começou por vários meios a conciliar aquela tribo. Então aquele herói, aquele touro da raça Bharata, dentro de pouco tempo venceu os Gandhakas e os Videyas. Aquele nobre então subjugou os Dasarnas. Lá no país dos Dasarnas o rei chamado Sudarman com seus braços nus lutou uma batalha feroz com Bhimazena. E Bhimazena, vendo aquele feito do rei ilustre, designou o poderoso Sudarma como o primeiro no comando de suas tropas. Então Bhima de bravura terrível marchou em direção ao leste, fazendo a própria terra tremer com os passos da hoste poderosa que o seguia. Então aquele herói, que em força era o principal de todos os homens fortes, derrotou em batalha Roshamana, o rei de Asvamedha, na liderança de todos os seus exércitos. E o filho de Kunti, tendo derrotado aquele monarca por realizar façanhas que se distinguiram em ferocidade, subjugou toda a região leste. Então aquele príncipe da linhagem Kuru, dotado de grande destreza, entrando na região de Polida do Sul, trouxe Sukumara e o rei Sumitra sob o seu domínio. Então, ó Janamejaya, aquele touro da raça Bharata, por ordem de Yudhishthira o justo, marchou contra Shishupala de grande energia. O rei de Shedim, sabendo das intenções do filho de Pandu, saiu de sua cidade. E aquele castigador de todos os inimigos então recebeu o filho de Prita com respeito. Então, ó rei, aqueles touros das linhas Shedi e Kuru, assim reunidos, perguntaram sobre o bem-estar um do outro. Então, o monarca, o rei de Shedi ofereceu seu reino para Bhima e disse sorridente, ó impecável, no que tu estás empenhado? E Bhima então revelou a ele as intenções do rei Yudhishthira. E Bhima morou lá, ó rei, por 30 noites, devidamente entretido por Shishupala. E depois disso ele saiu de Shedim com suas tropas e veículos. Capítulo 29. Bhima. Vaisampayana disse, aquele castigador de todos os inimigos então venceu o rei Srenimati do país de Kumara, e então Vyadhivala o rei de Kosala. Então o mais notável dos filhos de Pandu, por realizar façanhas de extrema ferocidade, derrotou o virtuoso e poderoso rei Dirghayagna de Ayodhya. E o exaltado então o subjugou a região de Gopalakaksha e os Kosalas do norte e também o rei de Malas.
e o poderoso, chegando então à região úmida na base do Himalaia, logo trouxe o país inteiro sob o seu domínio. E aquele touro da raça barata dessa maneira tomou o controle de diversos países. E dotado de grande energia e sendo em força o principal de todos os homens fortes, o filho de Pandu em seguida conquistou o país de Balata, como também a montanha de Suktimanta que era ao lado de Balata. Então Bhima de bravura terrível e braços longos, vencendo em batalha o rei Suvaú de Kasi que não recuava, trouxe-o sob domínio completo. Então aquele touro entre os filhos de Pandu venceu em batalha, por pura força, o grande rei Krata que reinava na região situada em volta de Suparsa. Então o herói de grande energia derrotou os Matsyas e os poderosos Maladas e o país chamado Pasubuni que não tinha medo ou opressão de nenhum tipo. E o herói de longos braços então, saindo daquela terra, conquistou Madara, Maidara, e os Somadeias, e virou seus passos em direção ao norte. E o filho poderoso de Kunti então o subjugou, por pura força, o país chamado Vatsabuni, e o rei dos Bhargas, como também o soberano dos Nishadas e Manimati e outros reis numerosos. Então Bhima, com pouco esforço e rapidamente, conquistou os Malas do sul e as montanhas Bhagawanta. E o herói em seguida conquistou, só pela política, os Sarmakas e os Varmakas. E aquele tigre entre homens então derrotou com comparativa facilidade aquele senhor da terra, Janaka, o rei dos Videas. E o herói então o subjugou estrategicamente os Sakas e os bárbaros que viviam naquela parte do país. E o filho de Pandu, enviando expedições de Videha, conquistou os 7 reis dos Kiratas que viviam sobre a montanha Indra. O herói poderoso então, dotado de energia abundante, venceu em batalha os Submas e os Prasumas. E, conquistando-os para o seu lado, o filho de Kunti, possuidor de grande força, marchou contra Magadha. Em seu caminho ele subjugou os monarcas conhecidos pelos nomes de Danda e Bandadara, e acompanhado por aqueles monarcas o filho de Pandu marchou contra Girivraja. Depois de trazer o filho de Jarasandha sob o seu domínio por conciliação e fazendo pagar tributo, o herói então marchou contra Kansa acompanhado pelos monarcas que tinha vencido. E fazendo a terra tremer por meio de suas tropas consistindo de 4 tipos de forças, o principal dos Pandavas então combateu Karna, aquele matador de inimigos. E, ó Bharata, tendo subjugado Karna e o trazido sob o seu domínio, o herói poderoso então derrotou o poderoso rei das regiões montanhosas. E o filho de Pandu então matou em uma batalha violenta, pela força de seus braços, o rei poderoso que morava em Madagiri. E o Pandava então, ó rei, subjugou em batalha aqueles heróis fortes de bravura feroz, o heróico e poderoso Vasudeva, o rei de Pundra e o rei Mauja que reinava em Kausika Kasha, e então atacou o rei de Vanga. E tendo vencido o rei Samudrazena e Chandrasena e Tanralipta, e também o rei dos Karvatas e o soberano dos Sumas, como também os reis que habitavam a margem do oceano, aquele touro entre os Bharatas então conquistou todas as tribos Mleshas. O poderoso filho do deus do vento, tendo assim conquistado vários países e exigido tributos deles todos, avançou em direção a Loiti. E o filho de Pandu então fez todos os reis Mleshas que residiam nas regiões pantanosas do litoral pagarem tributos e várias espécies de riquezas, e madeira de sândalo e aloés, e roupas e joias, e pérolas e cobertores, e ouro e prata e corais valiosos. Os reis Mleshas despejaram sobre o filho ilustre de Kunti uma chuva grossa de riquezas que consistia em moedas e joias contadas a centenas de milhões. Então, voltando para Indraprasta, Bhima de bravura terrível ofereceu toda aquela riqueza para o rei Yudhishthira o justo,